Olá, boa tarde. Estamos aqui nessa tarde de um sábado lindo, gravando mais um podcast da Gatíssima by 2024. Estamos aqui bem empolgada e hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito, muito especial para mim, a Vânia, nossa supervisora de vendas de São Miguel do Oeste e região. Então, Vânia, como que é hoje participar desse momento tão especial aí para nós da revenda? Olá a todos, é um momento bem desafiador para mim. A Simone sabe o quanto eu tenho receio de câmeras e fotos e vídeos, mas eu acho que vai ser bem produtivo e vou contar um pouquinho da minha história aqui. Então, a gente já começa emocionada, né? Então, essa tarde aí vai ser de fortes emoções. A Vânia é uma pessoa muito especial que Deus colocou aí na minha vida, no início de um projeto que a gente começou lá em 2021, né, Vânia? 2020. E se idealizou e foi super sucesso. E a primeira pergunta, então, para a Vânia que eu vou fazer hoje, Vânia, como que você decidiu vir aí para esse mundo das joias? O que fez aí ter borboletas no estômago para se apaixonar aí por esse mundo apaixonante e hoje ter o seu próprio espaço lá em São Miguel, né? E tá atendendo todas as meninas aí da região, super revendedoras aí de São Miguel do Oeste e região. Simone, eu sempre digo que tudo na vida são propósitos, né? E eu desde muito cedo sempre fui meio que empreendedora ou tentando me virar de alguma forma. Então, desde os meus 12 anos eu sempre trabalhei e eu sempre vendia revistas de catálogo ou vendia uma coisa ali. Eu já tive loja minha, já ia para o Paraguai trazer muamba e vender, então eu já fiz de tudo um pouquinho na vida. E a Semijoia começou através de uma antiga amiga minha, que era massagista na época e vendia e me ofereceu para vender. Era uma outra marca, vendi um período e acabei parando. E as clientes começavam a pedir, né? Porque tu não tinha mais e queriam o produto. Foi daí que eu decidi na minha cabeça que eu teria que buscar uma outra marca para me revender. E deu tão de encontro que eu recebi a tua ligação num dia do nada, né? E eu trabalhava de CLT na área da saúde. Então, justamente quando eu estava em busca de uma outra marca, ou pelo menos tinha na minha mente que eu precisaria voltar a vender, o telefone tocou uma manhã, enfim, e era a Simone que se apresentou para mim. E na hora eu topei, eu falei qual era o meu intervalo de almoço e se ela podia vir me atender. Ela veio bem no horário combinado e no mesmo dia a Simone, toda espontânea, deixou para mim o mostruário, que eu me apaixonei na hora, e dali eu comecei a vender. No primeiro mês eu comecei a vender, no terceiro mês que surgiu a oportunidade de ser supervisora de vendas e modelo teste, né, ajudar, Vânia? porque tu recém estava abrindo aquela Isso. região, né? Então tinham acho 4 vendedoras na época. Era algo que eu ia ter que fazer nos meus finais de semana, porque eu trabalhava durante o dia todo, ainda estudava à noite, então eu tinha que conciliar isso nos finais de semana. Mas foi algo que foi dando certo. E foi tão engraçado esse encontro aí meu e da Vânia, por isso que eu friso assim que foi um encontro muito divino, Deus, né? muito Deus. Que quando a gente então criou esse novo modelo da revenda, que a gente teria pessoas aí para nos auxiliar e conseguir levar a revenda mais longe ainda. Eu atendia toda a região e estava indo de Maravilha para São Miguel e acabei em Maravilha me atrasando, atendendo uma cliente, e eu nunca tinha ido para São Miguel. Eu estava indo lá fazer a captação das revendedoras. E me atrasei nesse acerto de Maravilha e saí, então já era 6h30. E eu dirijo à noite, praticamente não enxergo nada. E foi bem na época que eles estavam reformando a estrada ali, né? Ficou muito tempo ali a reforma das estradas. E eu fui, coloquei no GPS e vamos lá. E foi muito desafiador,
porque não tinha sinalização, como eles estavam reformando a estrada. Eu não enxergo à noite muito bem. E eu fui o caminho todo conversando com Deus e pedindo para Ele que, se fosse para mim atender aquela região, que Ele me ajudasse, porque eu não iria conseguir fazer isso sozinha. E era muito perigoso para mim vir nesse trajeto a todo momento, né? Com aquela questão da reforma, tudo. Aí eu cheguei na minha clínica, eu tinha em São Miguel. Quando eu estava chegando na cidade, fui me desculpar com ela, que era para mim estar lá às 7h30. E eu cheguei na cidade às 8h30. E pedindo se eu podia remarcar para o sábado, senão eu já perderia a viagem. Que no caso, aquele dia eu fui para lá por essa única cliente, que era a única cliente que tinha dado certo, mas como eu tinha muita vontade de abrir aquela região, eu fui para atender somente ela. E ela disse, não, pode vir, para mim tudo bem, meu esposo está em aula, que é a Fran, se chegar até ela esse vídeo, um beijo, né? Foi ela que possibilitou esse encontro meu. Hoje ela é a nossa consultora também. Olha aí, Fran, então com certeza você vai ver esse vídeo, um beijo super carinhoso, sei, muito especial aí na minha vida, na vida da Vânia. E a Fran, ela então com interesse de revender, já tinha revendido para uma outra marca no passado. E eu conversando com ela sobre o meu desejo de abrir uma região aí maior em São Miguel, ela me falou que ela tinha uma cartela de clientes e que ela poderia me passar, que ela estava trabalhando na época com outro ramo, né, lojista. E eu pedi para ela, se ela me passasse, eu ia ficar muito feliz. Detalhe, eu era a vendedora dela, ela também foi minha coordenadora. Isso, na outra marca, né? Ela fazia gestão da equipe e a Vânia era a revendedora dela. Então, ela tinha essa cartilha de cliente e ela me passou. E eu entrei em contato com todas as clientes. Entrei em contato com o WhatsApp e aquelas que não me responderam, como já era tarde, na sexta-feira, quando eu fui pro hotel, eu liguei no sábado de manhã para elas. E uma dessas pessoas foi a Vânia, e que atendeu a minha ligação. Ela estava trabalhando no hospital, né? Trabalhava no administrativo do Hospital de São Miguel. E a gente marcou, então, como a Vânia falou, de meio-dia. E eu, no mesmo dia, já deixei o mostruário para a Vânia. Estamos aqui hoje. E com uma trajetória até aqui de muitas superações, já né, Vânia? Já vão fazer 3 anos. Muitas superações, muitos desafios, mas a gente está construindo algo gigante, algo grandioso. Só gatinhando ainda. Isso aí. Estamos só gatinhando. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta. Vânia, quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou como mulher empreendedora e como você superou esses desafios? Olha, obstáculos eu acho que todo mundo tem, fácil não é pra ninguém. Eu nunca tive medo, na verdade, de correr atrás do que eu queria ou pelo menos de abraçar as oportunidades quando elas apareceram. Mas como eu fui mãe aos 16 anos, então, como eu disse, eu nunca tive medo de correr atrás do que eu queria. Muitas coisas a gente tem que fazer porque tem que sobreviver também. E eu tive um filho muito cedo, então acho que isso me deu mais força para mim ir atrás, embora às vezes eu não tinha apoio das pessoas que eu gostaria de ter. Mas nunca desisti, né? E a Provin veio, acho que de encontro justamente com o que eu precisava. Ter alguém como a Simone, que sempre me botou pra frente, sempre me apoiou, sempre teve um carinho muito grande comigo e me ajudou. E a transformação de 3 anos pra cá que eu tive na minha vida como pessoa e como ser humano foi extraordinária. O fato de hoje estar nesse ramo me proporcionou conhecer muitas e muitas pessoas maravilhosas que eu vou levar para o resto da minha vida junto comigo e hoje estão na minha trajetória como amigas também. Então ela abre várias oportunidades. Não tem como não se emocionar, não, né? Não dá. É difícil a gente não se emocionar, porque
é muito além, né, do que a gente possibilita, a renda extra, como a Vânia fala, a gente cria conexões e a gente conhece pessoas assim que nos preenchem. E a Vânia lá atrás, então, na nosso primeiro contato, né, a gente já, aquela pessoa que o santo bateu. E muitas vezes a Vânia se colocava como incapaz, né? E acho que ela é um exemplo, e ela sabe que eu sempre falo para ela do quanto eu admiro ela, porque ela é uma mulher de garra, passou por tantas coisas, como ela falou. E quando a gente começa num processo de evolução, as pessoas às vezes que estão nos cercando, estão no nosso lado, a gente não nos apoiam, né? Então o processo fica muito mais difícil. E assim como eu, assim como a Vânia, assim como tem milhares de mulheres, nossas revendedoras também, entre tantas mulheres que passam por isso. E acho que a gente tem que ter força para seguir em frente, né? Com certeza, não desistir. Não desistir. E o que eu tenho, que eu sempre digo que é, eu não me faço de vítima nas situações, né? Foram várias situações de ter que começar do zero, tudo de novo, em vários sentidos, desde trabalho, casamento, enfim. Mas nunca me pus no lugar de vítima. Eu sempre pensei que se eu tivesse que passar aquilo era porque era para ser daquele jeito e tentar de novo. A gente tá aí para tentar de novo, sempre. Eu acho que são nesses momentos, né, Vânia, que a gente passa pelas maiores dificuldades da vida da gente, que a gente mais cresce, né? E evolui. E essa frase que você falou, não se colocar de vítima, acho que faz parte do processo de você conseguir enxergar as coisas de outro ângulo e seguir em frente e se tornar uma pessoa melhor, né? Uma nova versão, melhor ainda, daquela Vânia que existia. Em 3 anos, eu que acompanho a Vânia, assim, vocês não têm ideia da transformação dela. Eu vou pedir para a Josi colocar aqui embaixo no nosso podcast uma foto do antes e depois da Vânia. E muitas mulheres que estão conosco, que passaram pelo nosso mundo, se transformaram. E isso não tem preço. E a gente tem tanto ainda a oferecer, né, Vânia? E é maravilhoso quando as pessoas vêm falar isso pra você, sabe? Que nem hoje eu postei o vídeo, a minha filha colocou lá, não sei se tu viu. Mãe, quanto orgulho de você. Isso é tudo que tu precisa pra tu não desanimar nunca, só seguir em frente. Porque nós estamos deixando um legado. Então, quando a gente fala que é muito mais que o retorno financeiro, é muito mais. Porque eu, a Vânia e toda a minha equipe, a gente está construindo um legado. Isso a Vânia vai deixar pro filho, pra filha dela, que se orgulham, né? De falar, nossa, é minha mãe. Ela é minha mãe, eu sei tudo que ela superou e hoje ela tá aí. Uma mulher maravilhosa e lutando para os seus sonhos e cheia de projetos. Muitos. Novo, porque a gente é assim, né? A gente não para. É muito desafiador, né, Vânia? Porque o nosso trabalho é muito desafiador. A Vânia também pega estrada, né, Vânia? Esse é um dos principais desafios que eu tive que enfrentar, além de estar aqui gravando hoje. É a BR, dirigindo a BR, que eu ficava a noite sem dormir, quando no outro dia eu tinha que saber que eu tinha que pegar a BR. Mas o mesmo dia que você me disse, ó, a praça de tal, tu quer pegar e fazer de Palmitos? Eu só disse quero, vou fazer. E hoje é tranquilo, tanto que hoje eu tô aqui em Chapecó, sozinha, dirigindo, vai e volta, sem medo, graças a Deus. Acho que se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai subir numa escala de sucesso. E eu costumo falar que quanto mais degrau a gente sobe, mais difícil fica e mais desafiador é. E essa questão do dirigir e pegar a BR, várias meninas enfrentam isso. E foi um dos problemas que também eu enfrentei e também pensei, vamos lá, eu sou capaz, né? E o medo do negócio
que acho que a gente sente, eu uso o exemplo do dirigir, porque a gente fica com tanto medo, fica travada, né? E quando vê, passou, né? Quando vê, passou. É um mês após o outro. O mês que vem tu já começa na expectativa que tu não sabe o que vai ser até o final. Mas quando vê, tudo flui, tudo dá certo e passou. Isso, e agora é só, daqui pra frente é só sucesso. Nos só aguardem. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Vânia, então, você, como você já mencionou, você trabalhava na época, né, que a gente se conheceu, lá no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, Isso. lá no administrativo, e a Vânia era CLT, né? E eu queria saber, Vânia, aqui da tua boca, né? Quais são as vantagens aí que hoje você percebe de ter essa flexibilidade, né, nos horários? Volto a falar, né? A gente se trabalha, quando a gente empreende, a gente acha que vai ser mais tranquilo fazer meus horários. Mas a gente trabalha muito mais, né? Mais em horários que não tem horários, na verdade. Se é de manhã, se é 10 horas da noite, se os clientes estão chamando, eu procuro atender, se eu estou disponível. E a questão da CLT, eu lembro que quando eu comecei, eram pouquíssimas meninas que tinham. Quando eu saí da CLT, eu tinha 12 que eu ajudava a cuidar a equipe ali nos finais de semana. E quando eu saí da CLT, você disse assim pra mim, vamos abrir o escritório e vamos focar nisso. E hoje a gente tem uma equipe de 50 meninas. Então, fácil tomar decisão não foi, mas porém, é que nem eu disse, eu vou buscar ser desafiada, né? Vou tentar fazer dar certo. E deu certo, e hoje a flexibilidade nos horários, o tempo livre que eu posso ir na casa dos meus pais, que eu não abro mão de almoçar uma vez por semana na casa deles, de eu ir lá 9 horas da manhã tomar um chimarrão e almoçar com eles, ter o dia, todos os dias poder buscar minha filha na escola e levar, então, sem deixar de atender todas as clientes, todas as consultoras da maneira que elas precisam ser atendidas. Porque às vezes no final de semana elas estão vendendo e eu tô ali disponível para atender elas também. Então eu acho que tudo tem o bom senso de tu saber que tu tá dando o teu melhor, indiferente do horário que for, né? Exatamente. O que a gente costuma falar no nosso negócio, né? Que tem que deixar nós tranquila e dormir sossegada e saber que, independente do horário que eu fizer, eu sei que estou fazendo muito bem feito. Então a gente tem essa flexibilidade aí de ter alguns horários que pode ser mais favorecido, mas também a gente não tem hora para se desligar, Exatamente. né? Se é sábado, domingo, à noite, não importa. Na verdade, a gente não desliga nunca. Nunca. A gente tá sempre ligado, né? E mesmo assim, eu me cobro muito porque parece que ainda tu não tá... Porque tu não tem uma rotina. O que eu mais senti dificuldade foi a rotina. Antes tu saía 7h30, 7h15 de casa, 7h30 começava a trabalhar, horário do almoço ia pra casa, pronto, né? Agora não tem mais rotina. É de tudo um pouco o tempo todo. Acho que é tudo uma adaptação, né? É o que a gente tem que fazer, é tomar uma decisão, né? A gente não pode ficar parado. A zona de conforto, ela é confortável, como já diz o nome, né? Mas fora dela tem um mundo aí extraordinário, maravilhoso. Com pessoas maravilhosas. Muito. Nos aguardando. E quanta história linda, né? Acho que a razão do podcast realmente é trazer histórias reais, pessoas reais, histórias como a da Vânia. A gente tem as meninas e acho que essa conexão que a gente cria com as revendedoras, de ter essa proximidade, elas muitas vezes ir na casa delas, né? Então não é qualquer pessoa que a gente gosta de receber em casa. O carinho que elas nos dão, um bolinho feito, esperar com um chazinho. Várias. Isso não tem preço, né? Fazer pé de moleque para tu levar, fruta, né? Na época de bergamota, enfim. A gente acaba criando uma conexão muito grande com elas e muitas das vezes a gente é psicóloga, né, das nossas clientes, porque muitas delas às vezes não tem uma proximidade, alguém próximo, alguém que ela se sinta com confiança de conversar. E quando eu decidi que eu precisava ampliar
esse mundo aí, que o Provin, que é uma pessoa que eu sou imensamente grata, proporcionou isso e a gente levou isso adiante. Eu falei para todas as meninas que vieram comigo lá, foi uma escala de meninas, uma foi acontecendo, né? Uma por cada período de mês. E o que eu sempre reforcei para elas, que eu não queria perder o que eu tinha construído, que era conexões com as pessoas, né? De a gente ter esse tempo de qualidade com as nossas clientes, de a gente se ouvir elas, dar atenção para elas. Acho que por isso que a gente se cobra tanto, né? E eu, até hoje, qualquer cliente que me mande mensagem, eu respondo ao horário que for, porque eu acho que essa atenção a gente é o mínimo, né, É o que faz Vânia? o diferencial. Eu acho que a nossa diferença, assim, que o nosso modelo de negócio não é apenas as joias maravilhosas, de excelente qualidade, que não tem nada igual no mercado, mas também é levar empoderamento feminino, desenvolvimento pessoal, é muito além de Humanizar o atendimento, isso, né? humanizar o Fazer atendimento. parte, fazer a consultora fazer parte da vida da gente e a gente fazer parte da parte. vida dela, porque a gente tá para se ajudar, na verdade. Exatamente. Vamos lá. Para a próxima pergunta, então. Vânia, como você equilibra, então? Acho que você até trouxe aí um pouquinho, que você não abre mão de ir na casa dos seus pais, de buscar sua filha no colégio e equilibrar essa vida profissional com a pessoal. Nem sempre é fácil, né? Que às vezes é muito desafiador. E volto a falar que no início de tudo, no processo da nossa evolução, normalmente as pessoas que estão próxima que, né, te dão, puxam você para trás, né? Fala, ó, peraí, né? Volta para cá. E a gente conseguir se libertar dessas travas é bem difícil. Eu já confesso que eu já fui muito mais, me cobrei muito mais por isso que eu digo, a rotina que eu tinha era totalmente diferente, era muito certinha. Agora eu tenho outra. Às vezes eu me culpo de talvez tal hora tá, como eu disse lá no meu pai e minha mãe almoçando e não tá lá efetivamente, né, trabalhando. Mas eu acho que a gente precisa estar bem, em paz, internamente, estar de bem com todos para poder fluir bem no trabalho também. Então, hoje eu já consigo fazer tudo direitinho e dar certo. Por enquanto tá dando super certo. É o equilíbrio que tu traz aí do equilíbrio, acho que o equilíbrio em qualquer área da nossa vida é importante. E no nosso negócio é um negócio muito trabalhoso e a gente também leva um tempo para a gente conseguir encontrar um equilíbrio e conseguir então ter um norte certo de como administrar isso, né? Porque a Vânia, principalmente lá em São Miguel, ela toca o escritório sozinha, então ela tem N atividades, não só a função de supervisora de venda, onde ela faz a gestão de toda essa equipe, e além disso, ela tem todas as cidades, vai ter, como ela falou, Palmitos, Descanso, entre outras tantas cidades. São João. Então é mais o tempo de estrada, né, que a gente leva aí. Às vezes para fazer um acerto, tu tem que se deslocar um meio período do teu dia para ir lá e fazer. Enquanto isso, tem N pessoas te chamando e pedindo mercadoria e você tem que dar conta de responder e não deixar elas sem um retorno, pelo menos teu, né? E voltar e organizar a pasta daquela que tu já foi para organizar o acerto do outro dia de novo. Então, não é só simplesmente chegar, pegar e ir lá. Tem todo um por trás da história que tem que ser feito, né? Mercadoria, organizar, etiquetar. Mais conteúdo. E tem, ó, né? Mas a gente tem um suporte bem. Nessa questão, a gente tem um suporte muito grande. Isso que deixa tudo mais leve. A gente tem uma equipe muito grande que nos ajuda a dar conta do recado. Eu acho que todo o nosso time aí da revenda é um time muito unido, né? Até a nossa equipe de gestão, a equipe das meninas aqui no escritório, que são fundamentais aí para que o negócio funcione. E a gente tenta fazer o possível para entregar o máximo possível de qualidade para todas as nossas clientes, mas a gente caminha também, né, Vânia, conforme a nossa realidade, né? E hoje a nossa realidade é essa, e conforme a gente com certeza subir na escada de sucesso, mais a gente vai oferecer comodidades, né, para as nossas clientes que estão... Como um dia você disse, é um trabalho de formiguinha, né? Então é aos pouquinhos a gente já saiu das 4 para 50. Olha só.
É muito louco, a Muito louco. Vânia traz isso. Eu me remeto assim lá no início e eu lembro que foi uma caminhada bem difícil, né? Esse ano faz 6 anos que a gente tem a revenda e são em torno de 500 clientes hoje que fazem parte do nosso mundo da revenda. E saber que a gente é um processo, né? Existiu uma, duas, três, Fora quatro. as que no meio do caminho algumas começam, outras param. Então, assim, que já passou por mim, foi bem mais que 50, né? Então, Nós temos o pessoas nosso. que vão e voltam o tempo Isso, a todo. gente tem o nosso mundo, ainda é um mundo de muita rotatividade de pessoas, né? Que tem N N motivos. fatores, né? Às vezes é fatores de não adaptação, outros fatores, às vezes até mudou de cidade, enfim, emprego. E também temos algumas que hoje se tornaram, a Vânia uma, né? Que hoje é supervisora de vendas, saiu da CLT para empreender comigo. E temos várias outras meninas que são revendedoras e hoje a renda principal é a renda das joias, né, Vânia? Vamos lá então para nossa próxima pergunta. Como você acha que a representação das mulheres no mundo dos negócios mudou ao longo dos anos, Vânia? Como que acho que o mundo e a gente consegue enxergar isso em mim, em você e nas nossas revendedoras também, como que elas vêm mudando, né? Eu queria que tu trouxesse aqui um pouquinho da tua experiência, né? O que faz com que a gente desperte e mude? Eu acho que hoje eu tenho um círculo de amizades de mulheres muito grande. E tu comparar algumas às outras, cada uma tem a sua história, como eu tive a minha, e eu consegui ir mudando e espero melhorar muito ainda. Elas querem cada vez buscar mais a liberdade, a independência, tanto financeira quanto de liberdade de tempo, porque cada uma. Hoje o pessoal está bem focado na qualidade de vida, né? E a questão das mulheres também, eu vejo que antigamente elas eram reprimidas e tinham que trabalhar, ou eram donas de casa, elas não tinham oportunidades como tem hoje, né? Nem oportunidades, e elas não tinham a iniciativa como hoje as mulheres têm de demonstrar todo o potencial delas, porque eu vejo por mim, a gente se minimiza, se inferioriza diante de outras pessoas, isso não é bom. E, e muitas mulheres ainda são assim. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais dizer que sim, que a gente tem capacidade, que a gente consegue dar conta, como tem acontecido, porque a mulher está dominando, né? A mulher está fazendo um papel muito lindo de querer ter o seu espaço e querer ter a sua liberdade, tanto financeira quanto de tempo, para poder tomar conta da sua vida. E vou pegar um gancho aqui da nossa corrente, né? Porque a gente é uma corrente. Cada uma preenche um elo da corrente e a gente quer realmente trazer quanto mais pessoas para esse mundo. A gente hoje tem feito assim um plano de negócio. Estamos aí, começamos no ano passado, né, levar treinamento para as nossas revendedoras. Hoje a gente tem uma plataforma com conhecimento, com treinamento, inclusive o nosso podcast vai estar na íntegra nessa plataforma para as nossas revendedoras. Agora em março a gente vai ter um evento muito bacana, o nosso evento de Mulheres Poderosas, já fala tudo, né? Porque eu acho que quem tá nesse time são mulheres poderosas e é isso que a gente quer dar oportunidade para quem ainda não se sente uma mulher poderosa, se tornar uma mulher poderosa. Qualquer uma é mulher poderosa, mas a gente quer despertar isso em vocês e a gente tem feito um trabalho muito lindo. E quando a Vânia traz aí isso aí mesmo das travas que as mulheres têm, né? Se a gente olhar para o passado e ainda a gente é de uma geração ainda com a mente ainda um pouco mais aberta, vou pegar um gancho da minha mãe. Vou trazer aqui um dia para a gente contar a história linda de superação, motivação que a minha mãezinha, beijo, ela tem. E a minha mãe sempre teve um sonho na vida dela, era ser professora. E ela teve
duas filhas em sequência, minha irmã mais velha não, que ela não gosta que eu use esse termo. A primeira filha, então a primogênita, e de mim tem 4 anos de diferença. E a minha mãe deixou o sonho de lado, então, para ser a mãe e dona de casa, e meu pai tinha comércio, e ela também sempre à frente dos negócios, ajudando ele. E depois de 11 anos, veio mais uma filha, e ela também tinha comércio na época, e ela abriu mão desse sonho aí, então, numa vida toda, até que um dia ela resolveu que ela queria realizar o sonho dela. E ela tinha a 3ª série, ela fez a 4ª, fez ensino fundamental, fez ensino médio, fez faculdade, fez pós-graduação e ainda não tá parando, tá estudando, e hoje ela é professora. Então, acho que a minha mãe aí é um exemplo muito grande aí de conseguir correr atrás, não desistir, né? Não desistir da persistência e também, né, de que a gente é capaz, de como a gente pode evoluir, só basta a gente, às vezes, tem que virar essa chave. Não é fácil, né? Não foi fácil. A minha mãe se formou com 60 anos, então imagina, não foi nada fácil para ela. Mas hoje ela está realizando o grande sonho da vida dela, que é ser professora. Vânia, vamos para mais uma pergunta, então. A gente já está quase aqui finalizando. Eu queria que você deixasse aí um conselho. Qual o conselho mais importante que você daria para as mulheres, para as outras mulheres que desejam iniciar um novo projeto? O que você daria de conselho? Porque a gente estava falando antes que é muito desafiador e dá muito medo, né? Dá medo, mas eu acho que se tu não abraçar a oportunidade quando ela aparecer pra você, porque às vezes ela tá ali na tua cara e tu não quer enxergar. A gente tem medo, a gente vai pensar, vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas se a gente não tentar, a gente não sabe se vai conseguir. E dizer que você é capaz e não desistir. E como eu disse, não pensar negativo. Eu não penso negativo de nada. Eu sempre digo que vai dar certo. De uma forma ou de outra, vai dar certo. E chega lá no final e dá certo. Porque a gente tem pessoas, na questão, falando da provinha, a gente tem todo um suporte atrás. Tem pessoas que te motivam, que te levam para frente. E nas outras áreas da vida também. Porque tudo tem que andar junto. Eu acho que pra gente fluir o trabalho bem, a gente tem que estar em paz com a família, com os filhos, com várias outras coisas que tem que ir sendo ajustadas. Mas não desistir. Uma hora chega, a minha hora chegou e vai chegar para tantas outras que ainda estão sonhando. Eu tô bem feliz na posição que eu tô hoje, fazendo o que eu tô fazendo hoje. Na verdade, nem é questão de posição ou não, é fazendo o que eu tô fazendo, porque eu tenho minha autonomia de tempo. Hoje eu sustento a minha família, meus filhos, sozinha, e com a renda da Provin, então eu só tenho a agradecer. Que lindo, né? E passa um filme aqui na cabeça, né? Nossa, imagina na minha. O filme é muito maior, né? Mas passa um filme que é muitas histórias. Não tem como descrever todos os capítulos aí desses 6 anos de negócio. A Vânia já indo para 3 anos também. Muitos capítulos que a gente tem que escrever e a gente vê, então, tudo que a gente esperou e falar, nossa, cheguei aqui, estou aqui. E o segredo é, como a Vânia falou, ter persistência e não parar, né? Nunca parar, sempre seguir em frente. Então, mais uma pergunta aqui. Vânia, quais são as suas fontes de inspiração? Quais as pessoas que te inspiram? Olha, hoje, se for pensar em inspirações de pessoas lá da alta sociedade, pessoas que são famosas, eu não me espelharia em praticamente nenhuma. Mas eu penso que como eu trabalhei na área da saúde 8 anos, lá dentro sim, eu vi muitas pessoas entre a vida e a morte. Eu busquei fazer o melhor que eu podia na condição que eu tinha lá para ajudar as pessoas que passavam pelo meu caminho. E lá sim tu vê muita inspiração, porque as pessoas estão lutando e estão lá com um sorriso no rosto, estão
com muita esperança, né? Tinha o setor da oncologia na época que eu ajudava, acompanhava, na verdade. Então, cada um com a sua dificuldade lá, mas eles voltavam sempre com uma esperança, sempre com... tiravam forças da onde não tinham. Então, eu penso que se a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás. Hoje, a maior dificuldade seria a hora que você realmente não tiver a saúde, eu tiver que gastar com doença, ou que tiver um filho doente, ou pai e mãe. E eu prezo muito isso. Então, eu acho que eu me inspiro em ver as pessoas no sofrimento delas, eu buscar agradecer por tudo que eu passei e por tudo que eu tenho hoje e dizer que vai dar tudo certo, que já deu certo e que momentos difíceis todo mundo tem, mas vendo que tem pessoas passando por coisas muito piores, que às vezes a gente não acha que, como não é com a gente não se importa, né? Torna as coisas mais fáceis. Eu acho que quando a gente tem um problema, né, muitas vezes a gente acha que tá lá no fundo do poço, aí você olha, meu pai sempre falava e fala até hoje, minha filha sempre olha quem tá atrás de você, não quem tá lá na frente. Eu acho que a gente vive um mundo instagramável que muitas vezes não é real, né? E começa até no nosso meio aqui, a gente às vezes se torna amigas, como a gente estava conversando das clientes, é tanta história de superação e que traz inspiração para nossa vida que você acaba falando, poxa, o meu problema não é nada, né? Não é nada em relação ao que essa pessoa já passou ou está passando. E a saúde realmente eu acho que é o pilar principal, né? Porque se a gente tem saúde, tudo se torna muito mais fácil para a gente conseguir superar as dificuldades do dia a dia. Mas agora, sem saúde, a gente fica muito vulnerável, né? Muito vulnerável. E a vida é nosso bem mais precioso e valioso, né? Exatamente. A nossa e a vida das pessoas que a gente ama e das pessoas que são do nosso convívio, né? Isso. E é que nem tu falou, cada uma, a gente sabe mais ou menos a história das nossas consultoras, porque eu digo, a gente vira amigas, então, a gente para lá e conversa e almoça na casa de uma e toma café na casa de outra, e cada uma tem os seus problemas, cada uma teve suas dificuldades. Se estão bem hoje não é por acaso, é porque lutaram, porque batalharam. Cada uma passa todo dia um perrengue diferente e nem por isso desistem ou nem por isso reclamam ou choram. Por isso que eu digo, se vitimizar não adianta. Tem que levantar a cabeça e dizer, eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Isso aí, gente. Ó, vamos se inspirar aqui hoje na Vânia e quem tá passando aí por alguma dificuldade, algum problema. Você é capaz. Levanta a cabeça e vamos à labuta que vai dar certo. Agora parece impossível, mas lá na frente você vai ver vai entender o porquê. Vai entender o porquê e vai agradecer, porque você vai se tornar uma pessoa ainda melhor. Quais são os seus próximos passos e objetivos para o crescimento profissional e pessoal? Eu vi tu falando da tua mãe e me veio muito né? Porque como eu tive o Luiz com 16 anos, eu terminei o 2º grau. Depois, quando ele foi para a faculdade, eu fiz 1 ano e meio de faculdade junto com ele. E acabei parando por causa da pandemia que veio. E depois não retornei mais. Mas eu sempre sonhei em me formar. Tanto que esse ano eu falei que eu ia voltar. Eu ainda vou ter que dar um passo para trás, vou ter que aguardar mais um pouco. Mas eu vou persistir que uma hora dessa vai sair a minha formatura. De alguma coisa vai. Porque eu quero crescer, sim. Eu não sei o dia de amanhã qual vai ser. Eu preciso ter uma formação e para crescer pessoalmente, inclusive. Às vezes não é o diploma. Eu tinha um chefe uma vez que me disse assim, Vânia, não é o diploma que vai te fazer eu mudar o que eu penso do teu trabalho. E eu concordo com ele, né? Porque às vezes tem muita gente com diploma que às vezes não entrega um trabalho legal para a empresa onde está trabalhando, né? Mas eu acho que para o meu crescimento pessoal, acho que vai ser bem importante. Então, o meu sonho é fazer uma faculdade, sim. Eu acho que eu preciso melhorar a questão da minha autoconfiança também. Já melhorei muito, mas eu ainda tenho muita coisa para melhorar. E aos pouquinhos isso vai acontecer.
Olha, ela tá de parabéns hoje, né? E Hoje é uma superação. uma superação. E a Vânia, ela não era nem adapta nas redes sociais, e tu não tinha nem Eu Instagram, não, né, Vânia? eu fui fazer o meu Instagram particular faz o quê? Uns 6 meses? Nem sei se faz Então tudo isso. vocês imaginem assim, o tamanho da superação que tá sendo para ela hoje. Mas quando eu convidei ela, e para mim era muito importante que ela fosse aí, a primeira pessoa, obviamente, foi o Provin, que tem todo um significado também. E eu queria que ela fosse, então, a segunda pessoa, porque ela tem toda essa história linda comigo. Foi a primeira pessoa aí que esteve do meu lado. E ela disse: vamos lá. Não sei como que eu vou conseguir, mas eu vou fazer. Exatamente. E tá sendo uma conversa maravilhosa, incrível. A Vânia tava nervosa, né? No início eu falei: Vânia, agora tá mais calma. Tô. E é isso aí, eu acho que a gente só perde o medo com a prática que você trouxe ali do conhecimento. Realmente, o conhecimento e a prática, o conhecimento de alguma coisa, do nosso serviço, a gente vai aprender com a prática. Mas você investir em conhecimento, seja ele uma faculdade, um curso, é o melhor investimento que você faz. Porque o conhecimento ninguém te tira. E sempre, em algum momento da tua vida, você vai utilizar o que você aprendeu. Então, eu acho que sim, o diploma não vai fazer. Claro que, às vezes, um concurso público, em algum órgão, você precisa do certificado. Mas o certificado não vai fazer você ser uma pessoa melhor ou pior. Mas o conhecimento com certeza vai fazer de você uma pessoa melhor. Por isso que eu insisto que a gente tem aí, grava conteúdo e desenvolve as nossas revendedoras, porque a gente quer levar mais conhecimento. Levando mais conhecimento, elas vão se tornar mulheres ainda mais poderosas, né, Vânia? Exatamente. Vânia, então eu quero saber como você define sucesso. O que é sucesso para Vânia? Eu posso dizer que hoje eu me considero uma pessoa de sucesso. Por quê? Eu tenho 2 filhos maravilhosos que eu agradeço a Deus todo dia pela vida deles. Uma família que sempre me apoiou, teve sempre do meu lado, nunca me disse não, tu tá errada, não, tu tá fazendo errado em tudo que aconteceu na minha vida. Tô em paz comigo mesma. Eu acho que é bem importante tu saber que tu tá dando o teu melhor e fazendo o melhor que tu pode nas condições que tu tem hoje, que amanhã pode melhorar e vai melhorar, mas eu acho que não se cobrando tanto também, que eu consigo fazer isso, ter paz para me dedicar. Então eu acho que quando tu tem um suporte atrás da tua família, dos teus filhos, que é o que mais importa para mim. Hoje é eles estar bem e eles serem pessoas do bem, pessoas que estão sempre me apoiando. Eu estando em paz comigo mesma, sabendo que eu tô dando o meu melhor e devagarinho eu tô vendo a evolução que eu tive, que eu tô tendo. Então eu acho que sim, eu tô no caminho certo. Eu sei que vou chegar muito longe ainda porque atrás de mim tem um suporte muito grande. Então eu não tô sozinha nessa batalha, mas eu tenho pessoas maravilhosas e especiais comigo, que são toda a equipe da Provin, a minha família, meus filhos e em especial todas as minhas consultoras, porque sem elas eu não seria nada nem ninguém. Ai, tão lindo. Com certeza você é uma mulher de sucesso. Eu acho que o fator principal para o sucesso não é a questão financeira, mas sim é a felicidade, né? Estar em paz, porque a paz é impagável. Nada adianta a gente ter muito dinheiro e ser pessoas frustradas, você não vai ser uma pessoa de sucesso. Pessoas de sucesso são as pessoas que têm felicidade. Isso é a coisa mais importante e hoje muito difícil no mundo que a gente vive, E né? outra coisa o que eu penso é não se comparar. Tipo assim, cada uma Exatamente. no seu tempo, com as suas dificuldades, com os seus problemas, fazendo o seu melhor. Não quero ser melhor que ninguém, não quero ter o que a outra pessoa tem, mas eu quero fazer o meu melhor para mim estar bem comigo mesma, né? Você me fez lembrar, a gente tá fazendo as reuniões de alinhamento de equipe e eu venho trazendo isso nas nossas reuniões. Eu e a Vânia ainda não sentamos. Será agora nos próximos dias para definição de 2024.
E o que eu venho trazendo para as meninas é exatamente isso. A gente tem 10 gestoras aí e 10 supervisoras, e o que eu falo para elas é que eu quero que cada uma tenha o seu formato de equipe, que elas são diferentes e é isso que se torna especial. Cada uma tem suas qualidades, é lógico que a gente tem defeitos também, mas é essa característica de tornar o negócio humano, né, com a tua cara. Então, o nosso negócio, né, o mundo da Provin Joias, hoje aqui representado por mim, mas cada equipe, vocês, as supervisoras de vendas, tem que ser a protagonista do negócio, porque são em vocês que elas se espelham, que elas se inspiram e que elas, né, como você falou de enfrentar as dificuldades ali das pessoas que você via lá no hospital, com certeza muitas conversas você já ajudou tanta gente no nosso mundo também que estava passando por alguma dificuldade e conseguiu superar desafios, conseguiu aí virar a chave porque se inspirou em você para conseguir virar essa chave aí. Vânia, eu queria saber de você o que você espera agora para esse lindo ano 2024, que é um ano que a gente tem como palavra aqui na Revenda um ano de ressignificar. E a gente já colocou em prática isso em janeiro, a gente já iniciou nossa ressignificação. E queria saber o que você está esperando aí do ano 2024. Eu já tinha para mim que 2024 ia ser o melhor ano da minha vida e começou assim. Começou com várias oportunidades, pessoas que chegam na minha vida às vezes sem eu esperar. O ano de 2023 foi um ano bem turbulento, com muitas mudanças, muitas mesmo. E eu botei o 2023 como base para mim, que se eu passei por tudo que eu passei em 2023, que eu não imaginava que ia passar, 2024 só ia ser melhor. E começou muito bem, as coisas vão fluindo, todo dia eu agradeço muito a Deus e só peço que coloque pessoas maravilhosas, e é o que Ele tem feito na minha vida, e as coisas estão fluindo. Um dia uma pessoa chama, quando tu menos espera outra pessoa chama, umas vezes não dá certo, outra deu certo, tu vai... Então é tudo no tempo de Deus. Eu acredito que muito tudo no tempo de Deus. E quando a gente acredita, as coisas começam a fluir. E quando você fala agora de tempo de Deus, só finalizando, mas me lembrou uma frase que fez sentido. Então, quando a gente, né, definiu lá em dezembro no nosso treinamento de final de ano, Deus colocou essa palavra na minha cabeça, ressignificar. E eu levei isso no treinamento das meninas, como palavra para nosso ano, e prometi que a gente iria fazer isso esse ano. E no dia 31, assim, foi muita reflexão para mim, e eu vi o que eu precisava realmente ressignificar. Agora, faz 15 dias, mais ou menos, eu tinha assistido um vídeo, apareceu no Instagram os videozinhos de podcast, onde se falava do tempo, né? Que muitas vezes, o ano passado foi um ano muito turbulento mesmo, assim, acho que para todas nós foi um ano assim muito trabalhado e muitas dificuldades. E parece que a gente fica, né, correndo atrás do próprio rabo. E nesse podcast falava o seguinte, né, que muitas vezes a gente não espera o tempo certo. A gente colhe o fruto antes do tempo. Então a gente vai colher o fruto verde e ele não vai estar tão saboroso quanto a gente tivesse colhido o fruto no tempo certo, quando ele tivesse maduro. E essa semana, conversando com uma amiga pelo WhatsApp, e eu falei para ela como ela tinha mudado a vida dela por uma decisão que ela tomou no passado, fez com que a vida dela mudasse tanto. Hoje ela tá uma mulher aí realizada, feliz, com um filho lindo. E ela me disse, você tem razão, acho que a decisão é um fator muito importante. A gente estava conversando agora sobre decisão. E ela me trouxe, mas não é só decisão. Hoje eu vejo que eu corria atrás de tudo e eu não esperava o tempo certo das coisas. E quando eu percebi
que eu tinha que esperar o tempo certo para mim fazer a colheita, Deus me presenteou com o bem maior da vida dela, que foi o filho dela, e a vida dela está fluindo e ela está mega feliz e não está atropelando as coisas. Então, ficou uma lição para mim de não atropelar as coisas e tentar ter calma e esperar colher o fruto quando ele está pronto. E eu venho tentando praticar, né? A Vânia sabe o quanto eu sou ansiosa, mas eu venho tentando praticar isso esse ano, tem sido desafiador para mim ter essa calmaria, mas tô orgulhosa aí dos passos, e vai ser um ano com certeza magnífico. Estamos com muitos projetos aí para dar início e a Vânia faz parte aí de muitos deles, né, Vânia? Tem uns que ela nem imagina ainda, mas ela já tá fazendo parte. Porque eu acho que ela merece ir chegar lá no topo, que é uma mulher magnífica, maravilhosa. Estou muito feliz de você ter topado o desafio, estar aqui comigo hoje. Eu também. Ter superado esse desafio. E eu sei que vai ser inspiração para muitas meninas que se acham incapazes de vir aqui. E vão vir aqui e vão contar um pouquinho das suas histórias também, inspirar tantas outras mulheres. Muito obrigada, É porque se eu conseguir, com todo o meu medo e o meu nervosismo, qualquer um consegue. Eu que tenho que agradecer por estar aqui, pela Provin ter aparecido na minha vida, pela Simone, pela Franci, por toda uma história que vem por trás disso tudo. Eu também quero deixar um beijo e um abraço fraterno para todo o pessoal da estrutura da Provin Joias, que nos ajuda imensamente. Estão sempre aí atentos e nos superando as nossas expectativas todos os dias, principalmente ao nosso idealizador, o Provin, e também a todas as nossas revendedoras que a gente ama de paixão, e as meninas do escritório, as nossas gestoras, nossas supervisoras. Brigadão e até o próximo podcast da Gatíssima. Beijo! Beijo!